Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos estar falando um pouquinho sobre a formatação de parágrafos. Tá? Na aula passada nós falamos sobre a formatação do texto, da fonte, do caractere, e agora nós vamos focar na formatação dos parágrafos. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui falando de formatação de parágrafo? Aqui na barra de ferramentas de formatação a gente já tem algumas opções. Tá? Por exemplo, o alinhamento do texto. Então, esse alinhamento do texto é uma formatação que eu aplico ao parágrafo como um todo. Então, eu posso, por exemplo, alinhar o parágrafo, centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda, justificar. E essa formatação é uma formatação que eu faço no parágrafo como um todo. Eu não preciso selecionar o parágrafo para aplicar uma formatação desse tipo. Basta que o cursor do mouse esteja no parágrafo e eu consigo formatar o parágrafo inteiro de uma vez. Se eu precisar formatar vários parágrafos, aí sim, eu vou selecionar um determinado trecho e eu consigo formatar tudo de uma vez. Tá? Mas se for apenas um parágrafo, basta vir aqui e escolher a formatação que eu quero. Então, por exemplo, vou selecionar tudo aqui, vou justificar. Isso é uma formatação que eu faço então, no parágrafo. Outro tipo de formatação que a gente consegue fazer no parágrafo é o espaçamento entre linhas. Tá? Então, eu posso escolher aqui o espaçamento, por exemplo, de colocar 2 aqui, que fica um espaçamento bem grande. E aí você observa que o espaçamento entre as linhas vai aumentar. Né? Vou deixar aqui no meio, né? Que fica bom para a gente conseguir ler. Outra coisa é o espaçamento entre os parágrafos. Né? Então, o espaçamento entre linhas aumenta o espaço entre uma linha e outra. E o espaçamento entre parágrafos vai aumentar o espaçamento entre um parágrafo e outro. Tá? Deixa eu diminuir aqui o espaçamento entre linhas. Deixa bem juntinho. Ó. Então, eu consigo aumentar o espaçamento em parágrafo ou diminuir esse espaçamento entre os parágrafos. Tá? Essas opções aqui. Então, todas as opções são para formatar o parágrafo. Tá? Aqui também eu consigo aumentar ou diminuir o recuo de um parágrafo, tá? Como um todo. Tá? Então, aumenta o recuo ou diminui o recuo do parágrafo. Tá? Aqui a gente tem a questão dos marcadores, mas a gente fala isso daqui a pouco. Outra coisa que eu consigo fazer com os parágrafos, assim como eu tinha lá quando eu formatei o caractere, é a questão de ter uma janela onde eu tenho várias opções todas juntas de uma vez só. Então vou vir aqui no menu formatar, tem aqui a opção parágrafo. Ou eu posso clicar aqui com o botão direito e eu tenho a opção aqui parágrafo. Tá? Nessa janela eu posso formatar várias coisas ao mesmo tempo, né? Aqui como se fala de parágrafos. Então, por exemplo, vou vir aqui nessa guia aqui, recuo e espaçamento. Aqui mais ou menos ele dá uma prévia do que vai acontecer. Então, um recuo antes é o afastamento que eu dou antes do texto. Por exemplo, vamos recuar 2 centímetros antes do texto. Depois, é o espaçamento que vem depois do texto. Então, por exemplo, 2 centímetros. Primeira linha. Quando a gente vai escrever um parágrafo, a gente geralmente coloca na primeira linha um espaçamento maior e nas outras linhas a gente deixa sem espaçamento. E se eu consigo aqui nesse espaçamento na primeira linha. Então, por exemplo, vou colocar um espaçamento aqui de 3 centímetros. Tá? Espaçamento antes e depois do parágrafo, acima do parágrafo e depois do parágrafo, é a distância que um parágrafo vai estar com relação a outro parágrafo, por exemplo, 1 centímetro. E os parágrafos que têm o mesmo estilo, por exemplo, todos esses parágrafos são o mesmo estilo. Então, se eu não quiser colocar espaçamento em parágrafos do mesmo estilo, eu vou marcar isso aqui. Tá? O espaçamento entre uma linha e outra do texto. Tudo isso que nós fizemos ainda agora, eu consigo aqui. Tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, um e-mail. Vamos lá ver como é que fica. Ó. Então, eu dei um recuo aqui antes do texto de 2 centímetros. Dei um recuo aqui depois do texto de 2 centímetros. Esse recuo é a partir da margem. Tá? Aqui em cima a gente observa a régua. Aqui eu tenho a margem da página. Tá? E aí, um recuo aqui de 2 centímetros. Um recuo aqui de 2 centímetros. A primeira linha a gente colocou um recuo maior, acho que foi de 3 centímetros, né? Aqui, de 3 centímetros. Né? Antes e depois dos parágrafos, tem aqui 1 centímetro, que foi aquele que a gente marcou lá. Ok? Então, são algumas formatações que a gente coloca para melhorar a estética do parágrafo. E um e-mail entre uma linha e outra, né, do texto. Tá? O recuo dos parágrafos, eu consigo também trabalhar eles aqui em cima na régua. Observa que na régua eu consigo aumentar ou diminuir aqui. Ó, o recuo à direita, simplesmente clicando na régua e arrastando. Também posso fazer isso aqui. Tá? E da primeira linha de cada parágrafo eu consigo mexer aqui, nesse recuo aqui. Tá? Então essas opções eu consigo também trabalhar aqui direto na régua. O que mais que a gente consegue fazer lá com os parágrafos? Alinhamento.
esquerda, direita, centro justificado. Geralmente em texto científico a gente sempre usa o justificado, né? A não ser nos títulos, que pode ser centralizado aí. Né? Então, vai ser essas mesmas opções que a gente tem aqui, tá? Fluxo do texto, tá? Algumas outras coisas que a gente consegue aqui, por exemplo, tabulação, já eu mostro isso para vocês. Bordas, assim como eu tinha borda lá na fonte, eu tenho um borda aqui também para colocar em torno dos parágrafos, tá? E vamos ver como é que fica essa borda primeiro. Ó, uma borda entre os parágrafos aqui, tá? Vamos tirar essa borda? Acho que não ficou legal, não. Marca aqui para tirar a borda. Posso também colocar uma cor, por exemplo, vamos colocar aqui um amarelo no fundo do parágrafo. Observe que existe uma diferença entre colocar cor no fundo do parágrafo e cor no fundo, aquele realce que a gente tinha colocado, que é no fundo da fonte. No fundo da fonte vai pegar só o que tem atrás do texto. O parágrafo não, pega toda a área, né? Inclusive essa região aqui, ó, onde não tem texto digitado. Tá? Isso, né? Algumas das principais opções aí para a gente trabalhar com parágrafo. Se quiser colocar uma transparência, né, tem essa opção aqui também. Mudar de cor, gradiente, né, se quiser colocar de uma cor até outra cor, né, dessa impressão aqui. Né. Mas nós vamos deixar sem, para não ficar tão poluído. Pronto, deixa assim. Vou diminuir acho que está muito um parágrafo e outro. Vou deixar aqui ponto 2, 0,2, 0,2, é bem melhor, né? O que mais que a gente consegue fazer com os parágrafos? Aí vamos falar então agora outras formatações, né, relacionadas a parágrafo, com relação à tabulação e com relação aos marcadores. Tá? Então vamos fazer aqui, por exemplo, uma lista. Vamos supor que eu tenho alguns produtos, por exemplo, leite, e aí eu vou escrever leite, vou pressionar não espaço, mas sim tab, tá, no teclado. Vou pressionar tab e vamos colocar aqui o preço do leite, sei lá, R$ 2,50, por exemplo. Vou colocar um R cifrão aqui, R$ 2,50. Vamos colocar aqui, por exemplo, arroz. Aí vou pressionar tab, R cifrão, R$14, por exemplo. E assim por diante, né? Carne, tab, R cifrão, R$20. Então, o que eu consigo? Ó, com a formatação de parágrafos, eu tenho aqui a opção de colocar as tabulações, as paradas de tabulação. O que vão ser essas paradas de tabulação? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. As paradas de tabulação é o seguinte, cada marquinha dessa aqui, ó, é uma parada de tabulação. Tá? Cada uma dessas marquinhas é uma parada de tabulação. Então, deixa eu fechar aqui novamente. Quando eu pressiono Tab, ele vai parando de parada em parada. Ó, eu digitei leite, digitei aqui o leite e pressionei um Tab. Então, observe que esse texto aqui, ó, ficou alinhado com essa marca aqui. Se eu tivesse pressionado aqui outro Tab, ó, ele vem e fica aqui, ó, rente a essa marquinha aqui. Se eu pressiono Tab novamente, vem para cá. Se eu pressiono de novo, ó, fica alinhado com essa marcação aqui. Né? Deixar apenas um Tab ali. E aí vamos formatar esta tabulação. Tá? Vamos formatar parágrafo. E aí vamos ver aqui como é que vai ficar a questão da tabulação. Vamos dizer, por exemplo, que não, essa tabulação aqui pequenininha está ruim. Eu quero que o leite fique aqui e o preço fique aqui no final, por exemplo, lá em 14 centímetros. Então eu vou acrescentar uma tabulação aqui aos 14 centímetros. E aí, vamos colocar a 14 centímetros, vamos alinhar à esquerda, isso mesmo, isso. Clique novo, ok. Então, observa, a marca de tabulação, ó, veio para cá. Ó, mudou até a forma que eu tenho aqui. Ó. Antes era esse risquinho, agora ficou aqui. Você está alinhado à esquerda, por isso que ficou essa marquinha aqui. E eu ainda consigo fazer mais coisas. Eu consigo fazer, por exemplo, botão direito, parágrafo. Eu consigo dizer que eu vou ter um riscado, uns pontinhos, quando eu pressionar a tabulação. Então, digo que tem os pontinhos, ok? E aí ficou os pontinhos aqui, certo?
Então eu apliquei essa formatação só nesse parágrafo aqui, porque era o parágrafo que estava selecionado, né? O cursor estava nele, não estava nem selecionado, o cursor estava nele. Se eu quiser aplicar nos outros, basta selecionar, botão direito, formatar o parágrafo. Vou colocar aqui 14 centímetros. Vou escolher que vai ter o pontilhado, que é uma nova marca de tabulação. Pronto. A partir desse momento, ó, por exemplo, se eu for digitar aqui outro produto, vamos colocar aqui macarrão. E aí eu pressiono Tab, pronto, ó, já vai lá para a marca de tabulação, né, para a próxima parada de tabulação. Então, R cifrão, sei lá, R$5. Tá? Marcar. Então fica muito prático para a gente conseguir fazer essas listagens de valores, etc. Eu consigo fazer com essas paradas de tabulação. Tá? Sobre os marcadores e as numerações, vamos selecionar esse trecho de código aqui. Marcador é colocar essa bolinha aqui. E a numeração é fazer as mesmas coisas semelhantes, só que com número, né? A numeração vem crescendo. E eu posso modificar, né? Pode ser números, pode ser letras, pode ser letras maiúsculas, minúsculas, valores, algarismos romanos. Né? E com os marcadores eu consigo bolinhas, quadrados, né? Tem outras formas aí que eu consigo. Então, para mim fazer, por exemplo, uma lista de mercado, usando marcadores ou numeração e as paradas de tabulação, eu consigo fazer isso aí de uma forma bem prática e bem bacana e fico com uma estética agradável. Né? Vamos supor que eu não gostei, eu achei longe essa parada de tabulação. Então, seleciono aqui, botão direito, formatar o parágrafo. Vou diminuir, está com 15.27, vamos colocar aqui 13. 13, está aqui marcado. Vou colocar essa marca aqui, novo, com 13. Pronto, primeira parada de tabulação aqui. Se eu clicar um outro tab aqui, aí vai para aquela outra marca que a gente já deixou lá, que a gente não excluiu. Tá? Então fica aqueles pontinhos. Então é isso aí. Ok, pessoal? Sobre a formatação de parágrafos, é isso, tá? Vamos só dar uma recapitulada aqui. Eu consigo selecionar esse trecho aqui. Então eu tenho alinhar o texto, tá? Alinhar os parágrafos, centralizado, direito, justificado, espaçamento entre linhas, espaçamento entre os parágrafos, tá? Posso aumentar ou diminuir, recuo dos parágrafos. Posso também colocar marcadores, marcadores ou numeração, tá? E com o botão direito em parágrafo, ou no menu formatar e parágrafo, aí eu consigo trabalhar aí vários aspectos do parágrafo. Recuos, alinhamentos, cores de fundo, tabulações e etc. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um abraço. Até a próxima.